minasan. Eu sou o Sensei Meitsun e hoje vamos continuar o assunto de partículas, Joshi, com as partículas wa, ga, yo e ne. Primeiro nós vamos ter essa seção aqui com a comparação de wa e ga. Essas duas partículas elas têm diversas nuances entre si, mas como são muito variadas, a gente vai se reter em algumas das principais delas, que temos aqui nessa seção. Primariamente, a partícula A ela indica o assunto, o tópico, né, o tema da frase. E nós poderíamos traduzir ela no português como se fosse um quanto a, apesar de que ela na frase ela não seja em si traduzida, né? E a partícula H ela indicaria o sujeito ou particularidade do tema que é indicado pela partícula A. Ela também no texto ela pode indicar uma informação nova, em comparação à partícula A, que indicaria uma informação que já é conhecida pelo leitor ou pelos interlocutores, né? Por exemplo, nós temos aqui na primeira frase Inu wa shippo ga shiroi desu. Inu wa shippo ga shiroi desu, né? Inu, o cachorro, né? Shippo, que é a cauda, shiroi, que é branco, né? Aí nós temos a partícula wa indicando o tema, que é o inu, ou seja, o cachorro, shippo ga shiroi desu, a cauda é branca, ou seja, quanto ao cachorro, a cauda é branca, ou a cauda do cachorro é branca, né? Na segunda frase, nós temos um exemplo de início de história, por exemplo, de conto. Mori ni oba-san to oji-san ga sundeimashita. Mori ni oba-san to oji-san ga sundeimashita. Perceba que aqui nós temos a partícula H, né? Que seria, por exemplo, a informação nova, seria a introdução do conto, né? Moravam na floresta um velhinho e uma velhinha, um vovô e uma vovó, né? A partícula H também teria uma função de destacar que Oba-san to Oji-san, os dois que moravam na floresta. Se nós, por exemplo, colocássemos aqui uma partícula A, ficaria Mori ni Oba-san to Oji-san wa sundeimashita. Ficaria uma outra nuance. Por exemplo, quanto a Oba-san e Oji-san, eles moravam na floresta. É como se a gente tivesse outras pessoas, por exemplo, que moravam que estavam na floresta e elas faziam outra coisa na floresta, por exemplo. Aí a gente tem a continuação. Aruhi Oba-san wa aoi tori to mimashita. Aruhi Oba-san wa aoi tori o mimashita. Aí aqui a gente vê que a gente está com a partícula A, o A, recuperando a informação da frase anterior, né? Tínhamos Oba-san to oji-san ga sundeimashita, né? Ou seja, a gente tinha o Oba-san e o Oji-san que moravam na floresta. Quanto a Oba-san, ou seja, desses dois, com relação a Oba-san, ela viu um pássaro azul, né? Aí aqui a gente também tem uma outra nuance da partícula A, que seria o foco na ação e não no sujeito que praticou a ação ou com o que ocorreu, com o tema, né? Ou seja, a gente está focando aqui no fato que ocorreu de que foi visto um pássaro azul, né? Como vocês podem ver, são diversas nuances. Na terceira frase, nós temos aqui Watashi wa burajiru jin desu, Kimu-san wa kankoku jin desu. Ou seja, aqui a gente está indicando um contraste já. E quanto a mim, né? Quanto a mim, eu sou brasileiro. Quanto ao Kim-san, ele é coreano, né? Aí aqui temos uma outra particularidade da partícula H, que seria a utilização com pronomes interrogativos, por exemplo, onde, quem, como, né? Aqui a gente tem darega, que seria quem, né? Dare, quem. Darega, quando a gente pergunta darega, quem, né? Quem é ou quem fez e tal, a gente utiliza a partícula H, né? Darega, não darewa, né? Aí, por exemplo,
Darega Kim Sandes. Por exemplo, Darega Kim Sandes. Karega Kim Sandes. A resposta também é dada com a partícula H, né? Ou seja, aqui também, por exemplo, quem é brasileiro? Darega Burajiru-jin desu ka? Watashi ga Burajiru-jin desu. Eu que sou. Esse ga tem a característica de destacar o eu que, por exemplo. Já aqui temos a partícula yo e a partícula ne. A partícula yo e a partícula ne são chamadas de shujoshi, ou seja, são partículas que são utilizadas no final da frase. A partícula yo, ela indica exclamação ou afirmação, ou seja, é uma partícula que indica uma informação que o falante tem certeza, ou por exemplo, um conselho, uma informação que ele está dando para o receptor que ele não é de conhecimento da pessoa que está escutando. Por exemplo, zehi ikimasu yo, zehi ikimasu yo, né? Por exemplo, eu estou dizendo para você que eu vou de certeza, zehi ikimasu yo. Aí a gente utiliza a partícula yo como afirmação ou confirmação de um dado que a outra pessoa ainda não tinha conhecimento. Na segunda partícula, na segunda frase, a gente já vê uma utilização dele como uma espécie de exclamação. Watashi mo asobimasu yo, watashi mo asobimasu yo, ou seja, eu também irei brincar, né? Na terceira frase, nós temos a utilização da partícula ne como uma espécie de confirmação, um período de confirmação para o interlocutor. Yamamoto-san wa Shimane Shushin desu ne? Yamamoto-san wa Shimane Shushin desu ne? Ou seja, eu estou conversando com outra pessoa e eu estou pedindo confirmação. O Yamamoto-san, ele é de Shimane, né? Da província de Shimane. Na quarta frase. Sakura no hana ga kirei desu ne? Sakura no hana ga kirei desu ne? Aí a gente já tem uma expressão do ne, um ne mais introspectivo, ou seja, você pode estar falando sozinho, admirando as flores e dizendo, as flores de Sakura são bonitas, né? Ou são bonitas, hein? Né? Assim, uma espécie de ne mais introspectivo. Então, por hoje é só. Minasan, matane, até a próxima aula.